Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Pessoal, chegamos na parte final, na configuração, ok, aqui da nossa legenda, onde eu vou demonstrar a inserção de um logotipo e a representação aqui de projeção do primeiro diedro, ok? Bom, então vamos ao que interessa. Primeiro, como eu havia fechado a edição da legenda, eu vou ter que voltar aqui em Title Blocks, em cima de legenda A4, A3 e A2, apertar o botão direito do mouse e habilitar o item de Edit. E o logotipo, pessoal, a gente vai poder trabalhar com uma imagem. Você também pode inserir a partir de um arquivo AutoCAD ou você literalmente desenhar esse seu logotipo. A primeira técnica que eu vou ensinar vai ser em relação à imagem, porém eu tenho que discutir algumas coisas com vocês antes. Essa imagem ela vai ter um vínculo direto com o arquivo que você vai colocar, JPEG e assim por diante, PNG. Porém, se você deletar essa imagem, se você perder a referência, toda vez que você abrir o arquivo de folha, o Inventor vai pedir para você ficar localizando esse próprio item. Então assim, se você trabalha numa empresa onde existe um servidor, onde ninguém vai mexer naquela pasta, ninguém vai deletar aquele arquivo, tudo bem, é válido. Porém, já fiquem cientes que se esse arquivo for deletado, ele vai dar um problema na hora de visualizar a legenda. Então, vou habilitar aqui o item de imagem, ok? Só um clique em cima do ícone. Eu vou abrir aqui um retângulo. Teoricamente, o formato, né, da imagem que você tem, se é um retângulo, um quadrado, você vai tentar chegar o mais próximo possível. Solto o mouse e ele vai perguntar aonde está localizado esse seu arquivo. Bom, eu vou selecionar esse item aqui, ó, logo Daniel. Simplesmente é um arquivo PNG e eu vou mandar ele abrir com o item de Open. Reparem que essa foto foi inserida, ele deu uma esticada na proporção aqui do logotipo, porém o sistema aqui de ajuste é igual o Word. Quando você insere uma foto em planilhas também do Excel, você tem os pontos de controle que ficam nas extremidades. Você pode manter o mouse pressionado em qualquer ponto de controle e aí você vai ajustando esse seu elemento, ok? Deixando ele maior ou menor. Outra coisa que o pessoal acaba perguntando seria, a imagem está com um fundo branco. O seu arquivo está com um fundo um pouco bege. Se você prestar um pouco de atenção, vai perceber que tem uma diferença de tons. Galera, isso não é problema. Quando você for imprimir, esse fundo que está no tom de bege vai ficar branco. Eu vou ensinar como que faz para trocar essa relação de cor aqui do fundo, para não ter essa confusão. Se você finalizar esse sketch, ele vai pedir para salvar, sim, sem problema nenhum. Eu vou salvar esse arquivo, ok? Ele já está com o nome legenda YouTube e eu vou fechar essa minha referência. Bom, eu vou alterar aqui a janela e eu vou demonstrar para vocês aonde está salvo. Então aqui tem o arquivo legenda YouTube e aqui está o arquivo logo 1 Daniel. Eu vou trocar o nome e vou colocar simplesmente logo, ok? Eu estou trocando o nome da legenda e eu não estou deletando esse meu item da pasta. Eu vou abrir aqui o arquivo legenda YouTube. E automaticamente, quando eu vou abrir o arquivo, ele já pede para selecionar a referência. Ele perdeu o link direto dessa sua foto. Eu vou dar um skip, na verdade é como se fosse ignorar. Ele vai deixar a sua imagem aqui, ó. Porém, toda vez que você for abrir o seu formato, a legenda, ele vai ficar perguntando aonde está o item de logotipo. Bom, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou deletar essa foto, eu vou tirar ela do meu arquivo padrão e eu vou abrir novamente a legenda. Ele continua perguntando, eu vou dar um skip novamente, ele deixa aqui a referência e isso acaba se tornando um pouco chato, porque toda hora você tem que ficar redirecionando, enfim. Bom, uma segunda técnica seria você colocar a sua estrutura como um desenho. Então, eu vou voltar aqui para a legenda, ok, deixa eu abrir novamente aqui as pastas. Eu vou habilitar aqui então o item de legenda, botão direito, Edit. Pelo fato daquela foto não ter mais referência, ele tem que me dar um alerta. Olha só, ele me manda o item aqui falando que não encontrou o caminho para o logotipo. E ele me dá duas soluções, Find, que seria procurar, ou deletar. Se você literalmente perdeu o arquivo, pessoal, não tem muito o que fazer. Se você procurar aqui o Find, mandar localizar e você não tem essa estrutura, mesmo que você não coloque nenhum arquivo, ele não vai habilitar a edição de legenda. Então eu vou apertar o botão Edit novamente e eu vou cancelar, ele não vai abrir. Se eu habilitar o item de deletar, ó, aí sim ele abre a minha edição de legenda. Então tomem cuidado com isso. Ok? Bom, a segunda técnica seria então importar um arquivo CAD. Galera, o item de AutoCAD tem um segredo, é um truque na verdade. Olha só, eu tenho aqui o retângulo de 40 por 50, onde eu vou estar utilizando como base em cima do próprio arquivo CAD. Então, dentro do arquivo CAD, eu desenhei
exatamente a dimensão de 50, ok, por 40. Tá, professor, mas quando você for levar esse arquivo lá para o AutoCAD, você vai levar junto esse retângulo? Na verdade, não. Esse retângulo eu só utilizei como referência para desenhar o logotipo. Isso é uma imagem? Não, são linhas, são comandos de texto, isso aqui é um comando de achura. Então, se você se perguntar qual é a diferença da imagem, é que a imagem tem um link direto para a sua foto, e aqui não, são geometrias realmente de desenho do AutoCAD, linhas, círculo, arco, assim por diante. Eu vou levar esse retângulo para o ponto 0,0, ok? Absoluto do AutoCAD. Por que isso vai facilitar a minha vida? Toda vez que você insere um arquivo do CAD para o Inventor, ele utiliza esse canto aqui, ó, da folha, no caso aqui onde está meu mouse, ó, esse canto esquerdo, como um ponto de inserção. Você pode até alterar esse ponto, mas vai ficar muito mais prático trabalhar em cima dessa estrutura. Levei minha referência para o 00. Caso você não tenha feito, você não saiba executar, é simples. Deixa eu deletar aqui, ó, a estrutura de cotas e eu vou habilitar o comando Move, ok? Seleciono aqui o desenho que eu apliquei, aperto Enter. Eu vou clicar exatamente nessa quina superior e ele perguntar qual é o destino dessa referência, eu não vou clicar na tela, e sim eu vou digitar 0,0 sem a simbologia do arroba, porque senão ele vira relativo, automaticamente ele vai para o ponto 0,0 absoluto do AutoCAD, ok? Na sequência eu vou deletar essas duas linhas, não tenho necessidade, e vou salvar esse meu arquivo. Eu recomendo que vocês fechem o arquivo do CAD, no caso para o logotipo de vocês, porque vai deixar o processo um pouco mais rápido. Bom, voltando aqui para o Inventor, eu vou habilitar então a informação ACAD no item de inserir, eu vou automaticamente para o item chamado Logo Daniel, que é aquele arquivo que estava aberto, e eu vou selecionar o botão Open. Ele vai trazer uma janela de seleção de layers, onde você pode escolher quais os layers que você está carregando. Nesse caso, dentro do arquivo, existiam 3 layers, o Layer 0, o Layer Folha 4, que era do item de Viewport, e o Depth Point. Na verdade, esses dois aqui inferiores eu não preciso. Se eu esconder aqui o Layer 0, ó, ele vai tirar ali o logotipo. Clico no botão Avançar e aqui eu posso configurar alguns itens. Por exemplo, a relação de unidade você pode deixar detectar automaticamente ou especificar a referência de medida. Como o meu arquivo CAD está trabalhando em milímetros, eu posso deixar aqui então autodetectar. Você pode colocar os itens de constraint e pontos finais para aplicação depois de uma geometria, para desenho. Não há necessidade, porque esse logotipo por si só não tem nenhuma informação técnica, nenhuma medida que eu precise conferir depois, então não precisa habilitar o constraint, ok? Nesse ponto você vai clicar no concluir e ele vai colocar exatamente naquele ponto que eu havia mencionado para vocês. Aqui vai ser fácil agora. Esses pontos que aparecem em volta da logomarca é devido aos arcos que estão aqui na construção. É como se fosse o ponto central. Se eu até habilitar aqui o comando círculo, ó, clicar em qualquer um deles, ó, eu consigo pegar exatamente a geometria do círculo que está criada no logotipo. Então, esse item aqui é da parte superior. Então, não se preocupe, é somente uma referência. O que vai ser importante agora? A gente pegar esse ponto 00 como base. Então, eu vou habilitar o comando Point, selecionar exatamente aqui a quina, ele vai demonstrar ali para mim a coordenada 0,0, dou um clique. Eu vou transportar esse ponto para lá, na verdade ele vai ser só como base, tá? Então o que eu faço? Ó, seleciono a minha estrutura, pode até pegar o ponto, não tem problema nenhum, habilito o comando Move aqui do Inventor e pelo fato de ele já estar com o item selecionado, basta eu selecionar aqui o botão de Base Point, que está na lateral, seleciono esse ponto exato do 00 e agora eu vou movimentar o mouse até o ponto aqui da legenda, ó, exatamente nessa quina superior. Isso vai facilitar o seu dia a dia. Deixa eu até deletar o ponto aqui, ó. Aqueles que estão se perguntando, deixa o ponto no desenho? Não, pode deletar, foi só para referência de movimentação. Vai te dar muito mais praticidade. Sendo assim, eu não preciso ficar redesenhando as estruturas. Para quem acha mais prático desenhar essa forma livre no CAD e inserir, não tem estresse nenhum, ok? Se eu finalizar aqui o sketch e mandar ele salvar, automaticamente aqueles pontos que estavam abaixo já foram ocultados e a sua referência de logomarca está 100%. Se você salvar esse arquivo, ok? Fechar ele aqui na sua estrutura do Inventor e abrir novamente, dependente aqui do arquivo, eu vou trocar a referência do arquivo CAD, só para vocês verem que ele não vai pedir nenhum link nem nada, ó. Legenda YouTube, abrir,
sem nenhum estresse, sem nenhuma mensagem de erro e muito menos uma janela de busca. Então, eu vou abrir novamente aqui, toda vez que eu fecho, ele organiza e minimiza aqui a estrutura. Vou voltar para Title Blocks, Legenda 4, Edit. É meio que repetitivo isso, tá, pessoal? O último item, na verdade, é a mesma técnica, que é o item aqui da projeção do primeiro diedro. Porém, eu preciso discutir algumas coisinhas com vocês sobre essa projeção. Primeiro, a projeção do primeiro diedro, ela segue uma referência das normas da ABNT, onde tem uma tabela de proporções. O retângulo que está exatamente naquela estrutura tem 10 de altura por 30 aqui de comprimento. E a proporção mais adequada, referenciada à ABNT, seria utilizar o primeiro diedro com um círculo maior, diâmetro 7, ok? Como é um cônico, na verdade, né? O diâmetro menor 3,5. Comprimento 7, espaçamento aqui de 1,05 e a projeção fica como frontal e lateral esquerda. Galera, eu não posso criar um arquivo CAD com essa referência aqui, ó, existindo. Então, eu tenho um segundo arquivo de diedro, onde eu já fiz a limpeza, já levei o arquivo exatamente para o item 00, então se eu for puxar aqui uma linha, ó, aqui tem que ter 30, para baixo tem que ter 10, percebam que ele ficou centralizado. Eu vou deletar essas linhas, eu vou salvar esse arquivo e eu vou repetir aquele mesmo procedimento que eu fiz para a logomarca. Então, vou fechar o arquivo CAD, voltar aqui para o Inventor, a CAD, e eu vou selecionar o arquivo símbolo primeiro diedro 02. A janela de seleção de layer vai aparecer, não vou clicar em ninguém, porque só tem o item 0. Vou clicar no avançar, vou deixar o item de detectar automático as unidades e vou mandar ele concluir. Bom, ele veio aqui para a parte inferior, e aquela técnica é repetir aqui, ó, colocar um ponto no 00, ele vai travar ali a referência, selecionar os dois itens, tanto a simbologia quanto o ponto, habilitar o comando Move, e o Base Point clicar nesse 00, ok? Vou levar agora esse item aqui para a legenda, selecionar aqui o item de projeção, ok? E vou clicar aqui para fechar. Reparem que a palavra projeção está invadindo a estrutura dessa minha legenda. Até se eu fechar aqui, ó, e voltar lá para a legenda original, ó, fica um pouco ruim. Duas formas, ou você diminui esse texto, ou você afasta a simbologia para a direita. Eu vou voltar aqui para o item de Edit, e eu vou fazer a mistura dos dois. Eu vou diminuir um pouco a fonte, eu vou colocar 1 milímetro, ok, de altura. E eu vou selecionar todas as linhas que eu trouxe do AutoCAD, ok? E dar uma pequena movimentada para a direita. E não fica tão apertado assim a estrutura. Pronto. Fiz aqui a projeção. A simbologia original tem aqui a referência de linha de centro. Você pode habilitar aqui o comando de linha, ok? Selecionar aqui a referência para o seu item de linha de centro. Quando eu faço uma referência em um círculo, eu sempre puxo uma base para não ficar fora de proporção. Então, a partir dos quadrantes desse círculo, eu executo a linha de centro. Galera, eu estou simplesmente desenhando a estrutura em cima da simbologia. Eu acho que ficou um pouco grande essa linha. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Vou puxar um círculo um pouco menor. Acho que assim está um pouco mais proporcional. Vou puxar do centro para a minha esquerda e agora eu vou puxar dos dois quadrantes, parte superior para a parte inferior. Só que vocês vão falar assim, professor, essa linha não está como linha de centro. Você pode dar um clique com o botão direito em cima de uma linha e selecionar o campo de propriedades. Alguns alunos tentam colocar a opção de Centerline. Essa opção é válida, porém, quando você coloca o item aqui na legenda e fecha o seu sketch, ele vai transformar essa linha em contínua, porque ele perde a proporção de escala devido à prancha. Então, eu não recomendo que vocês coloquem Centerline. Desabilitem a opção e coloquem aqui, ó, propriedades. É como se nós estivéssemos configurando um layer. Eu vou habilitar aqui o Line Type e eu vou selecionar o item chamado Dash Dot, que é traço ponto. Pessoal, existe um tipo de linha que ele é aproximado, esse chain aqui, como se fosse um traço e um traço menor. Pela ABNT, linha de centro tem que ser traço ponto, ok? Então, seleciono essa opção de Dash Dot, confirmo clicando no OK, e eu vou repetir o processo novamente na linha que está na vertical. Propriedades, ok? Dash Dot. Bom, aí vocês vão falar assim, ele está com a proporção de espaçamento irregular. Galera,
Por se tratar somente de uma simbologia, por se tratar simplesmente da legenda, para não criar nenhum vínculo com a folha nas projeções, o que eu posso fazer? Quando você estiver no campo de propriedades, aqui no item de escala, habilitem a janela Scale e diminuam essa proporção. Ele não vai perder a referência depois com a linha de centro. Quando eu for inserir uma vista base para o projeto, aí sim eu vou voltar ao assunto sobre layers, mas nesse momento não tem problema nenhum eu habilitar aqui o item de escala e diminuir aqui a proporção para ficar mais visível a linha de centro, ok? Eu posso confirmar esse meu item de sketch finalizando a estrutura e salvando. Quando você volta para sua folha, automaticamente a sua linha de centro já está representada com a projeção do primeiro diedro. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, teoricamente criamos o nosso formato, criamos a nossa estrutura e a partir de agora eu vou criar essa referência de medida do formato A2 para essa minha estrutura de pasta chamada Sheet Format. Para quem está acompanhando aí 4 aulas já na sequência, na primeira aula eu falei que não daria para puxar os itens existentes aqui do padrão ABNT. Agora eu posso criar uma referência com o meu nome. Por exemplo, clicando aqui em cima da folha 1, que é o nome que eu coloquei para essa folha com o botão direito, eu vou selecionar o botão chamado Create Sheet Format. Mas espera lá, você vai criar um formato novo? Não. Eu vou transformar esse padrão que eu desenhei do zero com vocês em um padrão ali de Sheet Format. Clico essa opção e eu vou colocar aqui, ó, formato A2. Clico no OK e automaticamente agora ele está nessa pasta superior, ó, formato A2. Aqui embaixo ele não trocou o nome. Se eu der um duplo clique na dimensão A aqui em cima, eu vou criar um novo formato e ele vai trocar a minha estrutura, ok? Como referência. Aqui o Legenda YouTube ele trouxe devido ao arquivo que eu estou trabalhando, tá? O formato aqui do IDW. Agora, se eu quiser voltar para aquele padrão que eu tinha configurado, mesmo você deletando aqui as suas folhas existentes, ó, você não vai ter ali como voltar ao padrão. Sem problema nenhum. Volto aqui na pasta Sheet Format, dou um duplo clique no formato A2. Aquelas perguntas que nós havíamos configurado ele já traz. Então, tempo previsto, 1 hora. Ok? A unidade vai ser milímetro e a escala, como eu não inseri nada ainda, eu vou colocar como SI. Clico no OK, pronto. A minha folha está configurada com o padrão A2, com a legenda YouTube, com a referência que nós criamos. Professor, eu quero deletar essa legenda, preciso deletar o formato? Não. Você vai abrir aqui embaixo o item do formato 2, que é a folha 2, selecionar o item aqui de legenda e deletar. Ok? A mesma coisa pode acontecer para essa borda aqui chamada A2. Eu deleto, ele tira fora. Necessitando, você volta no grupo de borda, dá um duplo clique e no item de legenda e dá um duplo clique, ok? Não preenchendo lá aqueles campos, ele deixa em branco. Galera, então essa foi a 4ª e última videoaula sobre a criação de formatos, criação de padrões. Eu ainda vou explicar como transformar esse seu elemento em um template, porém está um pouco cedo para a gente criar esse arquivo template. A gente ainda vai configurar padrões de linha, padrões de cota, padrões de seta, texto, cores. Então, se eu criar um template agora com vocês, vai ficar um pouco vago. E toda vez que você fizer uma modificação, ficar criando um template e assim por diante, vai dar um pouco de estresse. Então, continue acompanhando essas videoaulas. Eu vou trazer na sequência todos os itens aqui de projeção, de base, vistas auxiliares. E aí sim a gente vai configurar todos esses itens. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem para os seus amigos, espalhem esse conhecimento para mais e mais pessoas no Google+, Facebook, Twitter, grupos de faculdade, porque aí sim eu vou conseguir trazer mais e mais vídeos gratuitos para vocês. Galera, quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!